gente está enfrentando um desafio enorme, que significa viver um projeto educacional, viver o direito à educação circunscrito e contextualizado com a escola, na família, bem dentro de casa, que foi a condição que a pandemia nos exigiu, né? Reconfigurar um processo educacional, tendo a escola que refazer a sua rotina, né? Que a rotina não é mais viver a sala de aula com 35, 40, né? Todos os dias. A primeira pandemia que eu enfrentei foi a de AIDS, né? E ao longo desse período, cada vez tem sido frequentes a ocorrência de novas pandemias. A Covid-19 trouxe o inusitado. Nunca na história da humanidade uma doença se disseminou tão rápido, de uma forma tão grave como a Covid-19. Ano passado, a gente viu essa coisa da pandemia que atravessou todas as unidades, claro, né? Enfim. Mas é importante poder pensar que, independente das situações que atravessam a escola, quer seja por segmento, primeiro, segundo segmento, quer seja pela própria experiência do PEJA, né? Pensar um PEJA já é complexo por si só, porque foram as pessoas que não foram incluídas, não conseguiram concluir o processo de escolarização. Então, por si só, isso já é um grande desafio, né? Durante a pandemia, o que apareceu muito para a gente foi questão dos alunos, como estava difícil lidarem com essa questão do isolamento, né, de estar em casa. Isso, para os adolescentes, principalmente, estava sendo muito difícil, né? E eles falavam muito dessa falta do contato presencial na escola, desse contato com os outros adolescentes, do contato com os professores, e de como estava difícil, né, essa coisa de estar em casa, né, de não poder sair. Eles trouxeram muito isso, alguns quadros até de chegar, de falar de depressão, né, isso até gerou uma discussão nossa, uma live, eu acho que a gente fala um pouco disso, né, sobre sentimentos na adolescência, falavam muito de angústia, falavam muito disso que a gente percebe que isso todo mundo experimentou na pandemia, né, essa gangorra aí de emoções, né, uma hora você está angustiado, outra hora você está triste, outra hora você está ansioso, né, eles falaram um pouco disso, e que já é algo que na adolescência, né, eles experimentam essa instabilidade aí emocional, e a pandemia acho que agravou um pouco isso. Então, talvez o grande desafio dos nossos anos aí de pandemia para os educadores será entender como é que a existência da escola se estabeleceu nesse momento, porque e talvez seja que a gente tenha que ter um cuidado para dizer que a escola fechou, né? A escola funcionou de outro jeito, e para alguns esse funcionamento foi um prejuízo, para alguns o funcionamento foi uma outra experiência também rica no processo de aprender. E isso acho que a gente não pode deixar de apontar.
senão a gente perde tudo que a gente pôde experimentar nesse tempo, né? Quando nós tivemos, né, a necessidade de fechar as escolas para reduzir o contágio, seja na comunidade, seja nas escolas, nós sabíamos que era uma medida muito dura, porque a escola é fundamental para a formação do cidadão, né? Antes e acima de tudo do cidadão. É como eu sempre falo, a universidade não está para formar mão de obra para o trabalho. A universidade está para formar cidadãos que mudarão para melhor, né, a sociedade. Isso vem lá da escola, lá da creche, né? E esta formação, né, do cidadão, ela teve uma interrupção muito grande, com um impacto muito intenso, mas necessário por conta da grave crise que nós passamos. Nós precisamos agora aliar a educação e a saúde, que eu acho que são duas políticas que normalmente muitos políticos consideram como as mais importantes na hora da eleição, mas quando assumem os seus cargos esquecem, né? E se tem duas políticas com a capilaridade que chega lá no cidadão, nos mais longínquos recantos desse país, é a educação e a saúde. Essa aliança, para mim, trará uma nova postura, né? E, com certeza, trará muitas mudanças para melhor da nossa sociedade. O PSE é um programa, né, intersetorial, o Programa Saúde na Escola, que foi criado em 2007 pelo governo federal, e ele faz uma intersetorialidade também com a saúde e a assistência social. Nós trabalhamos em conjunto com foco, na verdade, em mitigar um pouco as questões de vulnerabilidade nesses cenários, né, tanto da educação quanto nos territórios que envolvem a saúde e a assistência social também. Tudo que envolve saúde, escola e assistência, o PSE pode atuar, e ele não precisa de uma diretriz. É certo que nós temos indicadores, temos metas, temos diretrizes a serem cumpridas. Nós temos uma relação muito estreita agora com o CIEVS, que é o Centro de Vigilância Sanitária, né? Nós temos uma relação muito maior com a Fiocruz do que tínhamos antes. A relação com a Fiocruz era mais no território da 4ª Coordenadoria, que abrange ali Manguinhos. Hoje a gente tem uma relação muito ampla com a Fiocruz, e não é por conta de vacina, é por conta de troca, né? De troca de fazeres, de troca de experiências, de aprendizagem, de necessidade realmente. A demanda faz com que a gente se movimente e a gente construa parcerias, procure a melhor forma de atender essa população. Que isso é por isso que a gente está aqui, né? Para chegar a esse aluno de forma plena, que ele aprenda plenamente, mas com todo um cenário de pano de fundo que faça com que ele chegue ele alcance esse patamar. E a pandemia ressignificou. Ela apontou para a gente novos caminhos desconhecidos, caminhos tortuosos, que fizeram com que a gente procurasse, se inventasse,
para a gente conseguir exercer a nossa função de várias maneiras. E aí a gente teve que vencer alguns desafios, a gente teve que ser resiliente e a gente teve que, sobretudo, lidar com as nossas emoções que estavam aí tão afloradas, né, de todos, para poder, de fato, alcançar nossas crianças, para poder, de fato, né, estabelecer um ambiente onde as famílias, mesmo estando longe, se sentissem acolhidas, não só as famílias, mas também a equipe da escola. A gente estava muito ambientado, né, muito acostumado a viver esse espaço físico, a entender que esse era o nosso espaço sagrado, né, de vida, de acolhimento, de troca, de compartilhar saberes, de aprendizagens. E aí, quando as portas da escola se fecharam, a gente ficou um pouco sem entender como isso seria possível, né? Como seria possível deixar a escola viva e aberta, sendo que fisicamente ela precisou estar fechada. Então, com certeza mudou a forma de enxergar a escola. Com certeza a gente acabou tendo ainda mais dimensão da importância desse espaço para as famílias, né, para as crianças, para a equipe. E a gente começou a entender, né, com ela fechada, que a gente precisaria encontrar outras maneiras, outras formas de manter ela presente, próxima das famílias, que não presencialmente. Quem está lá no dia a dia das unidades escolares são os professores e os funcionários. São eles que conhecem aquela realidade, aquela dinâmica. E sem ouvi-los, e sem que eles se sintam, né, e não só se sintam, e sem que eles efetivamente participem desse processo, não podemos, numa crise sanitária como esta, já não é bom no dia a dia. Imagina no momento de crise você baixar normas de cima para baixo e cumpra-se. Não pode ser assim. Não vai funcionar assim. A participação da comunidade, o envolvimento da comunidade, a articulação com os familiares dos alunos, com a participação dos alunos de acordo com o seu nível, né, de escolaridade e eles estarem envolvidos nesse processo, é fundamental, assim como a articulação com os equipamentos de saúde próximos daquele território da escola, né? Acho que essa aliança, a partir de agora, eu espero que seja cada vez mais aprofundada, que esta dinâmica, né, da saúde e educação seja realmente, que se torne uma questão de Estado. Não só a política de saúde como a política de educação, mas também a articulação entre a saúde e a educação. Toda a sociedade se beneficiará com isso. Esse trabalho que a gente estabelece considerando a atuação do serviço social, considerando a atuação da psicologia junto com a pedagogia, representado por profissionais nesses saberes, ele tem sido muito importante, porque tem feito com que a gente materialize uma experiência que a gente diz que é importante em termos intersetoriais. Então, a gente costuma, como política, dizer, olha, a intersetorialidade é algo que é fundamental para atendimento às necessidades da população. Mas eu com esse trabalho, eu consigo fazer uma defesa do quanto os saberes das diferentes áreas assumem um fortalecimento do processo de uma política de educação que é uma atividade social, né? Educação não é uma exclusividade da escola, né? O processo educacional não é um compromisso exclusivo da escola. E eu acho que a pandemia
tem feito isso ficar mais flagrante, né? De que o compromisso com um processo educacional é um compromisso de uma sociedade, né? O fato da gente ter comportamento social, né, com o argumento de um isolamento, com o argumento de um distanciamento social, vai demonstrando o quanto o processo educacional é um processo, uma tarefa social, uma tarefa de toda a sociedade. A educação, para mim, ela sempre foi essencial, né? Primeiro, porque o vínculo na nossa vida é muito importante. A gente se relacionar com o outro é muito importante. E a escola é a nossa segunda instituição de socialização. Primeiro é a família, depois vem a escola. Então, não tem como alguém pensar em que a escola não é essencial. Como olhar para uma escola que está sem vida, que está sem pessoas circulando, sem funcionamento, e não ficar triste, né? Então, assim, eu não consigo pensar na escola não sendo um serviço essencial para uma população. A escola é feita de gente, né? Então a gente sente saudade de pessoas, né? O prédio é muito bonito, enfim, a gente tem umas memórias de o que eu fiz em cada espaço, mas são as pessoas que sustentam a escola, né? Então, uma escola que era anteriormente acolhedora, na pandemia ela continuou sendo acolhedora, porque aquelas pessoas que fazem a escola, elas continuam acreditando no projeto de uma escola acolhedora, né? Da forma que for.